Fala, tudo certo? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal do YouTube do Economia do Dia. E hoje você vai aprender tudo sobre debêntures. E as debêntures, para quem não sabe, são um título de renda fixa que é muito utilizado por empresas no mercado para captação, para financiamento de projetos de médio e longo prazo. Então, vou explicar detalhadamente como funcionam as debêntures nesse vídeo. Vou explicar também uma particularidade de um tipo de debênture que é a debênture incentivada, que ficou muito famosa no mercado brasileiro recentemente. Aí, estou gravando esse vídeo em 2020, no final de maio, então desde 2017, 2018, que essa modalidade ficou bastante conhecida. A gente vai entender o porquê disso e vai entender as diferenças entre esse tipo de instrumento de renda fixa. Bom, mas antes de começar, eu queria convidar você que está aí assistindo a curtir o nosso canal. Se você tiver qualquer dúvida, comenta aqui embaixo que a gente vai ter um prazer enorme em te responder. E para quem está se preparando para as provas de certificação da Ambima, eu convido também a entrar no www.economiadodia.com.br, é o site aqui do Economia do Dia, onde você tem todo o material preparatório gratuito para certificações. Beleza? Então vamos que vamos. Vou começar explicando aí essa questão das debêntures, mas antes de mais nada, vamos contextualizar uma coisa que é o seguinte. Quando a gente fala de renda fixa, né, sempre que estiver falando de renda fixa, a gente está falando de uma dívida. Né? E quem é que emite dívida? Né? Uma pessoa pode estar endividada, uma empresa, o governo. Né? Então, qualquer agente econômico emite dívida. Quando a gente está falando no mercado financeiro, a gente está falando de dívidas de empresas ou de dívida do governo. Né? Esquece aí as pessoas físicas, esquece aí o teu financiamento que você tem, embora esse financiamento também possa virar, de certa forma, um produto financeiro. Tá? Mas vamos tratar hoje dos principais tipos de instrumentos corporativos para as empresas emitirem dívida. Então, debêntures nada mais são do que dívidas. Tá? Quando a gente fala de renda fixa, tudo é dívida. E quando a gente vai analisar essa dívida, o principal aspecto que vai determinar o risco associado à probabilidade de não pagamento dessa dívida é quem é o emissor dessa dívida. Né? Quem é a empresa que está emitindo essa dívida? Quem foi que tomou essa dívida? Tá? Quem foi a entidade que assumiu esse risco financeiro de tomar emprestado recursos. Tá? E aí a gente vê, no caso do governo, a gente tem o Tesouro Direto, tem os títulos públicos federais, e no caso das empresas, dos das emissões corporativas, tá? Porque quando a gente está falando de empresas, mais do segmento financeiro, do segmento bancário, né, são outros tipos de instrumentos, então debêntures, né? São títulos corporativos e são emitidos por empresas não financeiras, tá? Então banco não emite debênture, tá? Banco emite outro tipo de instrumento, emite CDB, emite letra financeira, pode emitir também instrumentos de dívida do segmento do agronegócio, do segmento imobiliário, né? Isso é papo para outro vídeo. Mas aqui agora, o que eu tenho para falar é sobre as debêntures, que é um tipo de instrumento de renda fixa emitido por empresas do segmento corporativo não financeiro. Tá? Então, quando a gente estiver falando de debêntures, já sabemos então que são empresas como Petrobras, Vale, JBS, CCR, Ambev, esse tipo de empresa é que emite debênture. Tá? E normalmente as debêntures elas têm um valor de financiamento, um valor relativamente alto, e são empresas de maior porte que emitem esse tipo de instrumento financeiro. Tá? Então vamos direto aí para as debêntures. Eu tenho uma apresentação aqui para mostrar para vocês, que para deixar bem sinalizado aí o que a gente quer passar, tem um resuminho aqui para você conseguir entender de uma forma simples. Tá? Então vou falar sobre debêntures e sobre debêntures incentivadas. Tá? Então primeiramente em relação às debêntures, né, eu mencionei que é um instrumento de captação que é utilizado pelas empresas, né, para entrar no mercado financeiro. Então, as empresas vão no mercado financeiro para captar recursos. Uma forma delas captarem recursos é através das debêntures. Tá? E as debêntures elas são utilizadas para financiamento de médio e de longo prazo. Então, são empresas que buscam novos projetos, né, precisam, não sei, criar uma fábrica nova, aumentar a produção. Então, as empresas elas buscam captar recursos através de uma emissão de debênture para conseguir financiar esses projetos. Não existe nenhum tipo de padronização no caso das debêntures. Então, como é que funciona? O que eu quero dizer com isso, de que não tem padronização? É o seguinte, né? Não tem
nenhuma forma de retorno mínimo exigido, nenhuma forma de indexação, não tem um prazo específico, tá? A regra é que não há regra. Então, o que acontece? A empresa que emite uma debênture, ela pode atrelar a rentabilidade dessa debênture ao CDI, ao IPCA, ou pode determinar uma rentabilidade pré-fixada, tá? Pode ser uma rentabilidade híbrida, por exemplo, o IPCA mais um valor fixo, tá? Então, tem várias possibilidades. A debênture, inclusive, ela pode ser convertida em ações, tá? Isso não é uma obrigatoriedade, mas existem debêntures que são debêntures conversíveis, que em alguns casos podem se transformar em ações de uma empresa. Tá? Então é isso, não tem nenhum tipo de formalização de vencimento, de amortização, de tipo de amortização, de resgate. Então a empresa ela pode oferecer a possibilidade de resgate antecipado para o debenturista, que é o detentor desse título, né, o investidor. A empresa ela pode oferecer ainda possibilidades distintas de amortização, então pode ser um título que paga cupom semestral, cupom anual, ou que não paga cupom. Então existem diversas formas de remunerar o debenturista, o investidor em debêntures. E todas elas são válidas, porque, como eu disse, a regra da debênture é que não há regra. E tudo isso, todas essas informações, elas vão estar listadas no prospecto da emissão. Toda emissão de um debênture exige, toda emissão pública de debênture, né, ou seja, que qualquer investidor pode ir lá e aplicar, exige a nomeação de um agente fiduciário. O que é esse agente fiduciário? O que ele faz? Ele tem a função de proteger o interesse dos debenturistas. Tá? Então, ele vai fiscalizar essa emissão, ele vai estabelecer uma relação de confiança, de lealdade com os credores dessa emissão, e em caso de inadimplência, o agente fiduciário ele vai representar o interesse desses credores. E ele pode, inclusive, executar alguma garantia, caso haja garantia na emissão de debênture. A debênture, muitas vezes, ela pode ser emitida com uma garantia real, por exemplo, de um imóvel, ou de um terreno, de uma propriedade, ou de qualquer outra coisa. Então, a debênture, como eu disse, ela, para existir, ela precisa de um agente fiduciário, que é quem vai representar o interesse dos credores. Bom, e aí tem algumas outras coisas que são as garantias das debêntures, é muito importante falar sobre isso. Então tem 4 tipos de garantia que são as garantias mais comuns quando nós estamos falando de debêntures. Tá? Então a primeira delas é a garantia real, que é a garantia mais forte. Ela tem preferência sobre todas as demais garantias. E ela funciona da seguinte forma, né? Imagina que você tem um bem que é utilizado como garantia para uma dívida, tá? E esse bem, ele não pode ser alienado, tá? É um bem que é registrado como garantia, ele não pode ser vendido, tá? Então, imagina, por exemplo, uma empresa, ela faz um financiamento e coloca um imóvel como garantia. Então, esse imóvel, ele não pode ser alienado, não pode ser vendido, tá? Ele tem que permanecer como garantia para emissão. A gente chama essa garantia de garantia real. Depois tem a garantia flutuante, que ela dá um privilégio sobre o ativo da companhia para o debenturista. Então, caso a empresa não pague, o debenturista, o credor, que tem uma garantia flutuante, ele vai ter um privilégio sobre o ativo da empresa, né, sobre todos os bens daquela empresa, tudo aquilo que a empresa tem de patrimônio, tá? Só que, ao mesmo tempo, pode haver possibilidade de negociação desses bens. Então é diferente da garantia real, quando o bem não pode ser vendido. Na garantia flutuante, o bem pode sim ser vendido. Beleza? Depois tem a garantia quirografária, que não oferece nenhum tipo de privilégio sobre o ativo da empresa, e a garantia quirografária, ela está acima apenas da garantia subordinada. A garantia subordinada é a última garantia, que não tem privilégio nenhum sobre nenhum tipo de credor, a não ser o acionista. Então, os credores de uma empresa, se for uma empresa de capital aberto, né, ou então até uma empresa de capital fechado, mas que tenha menos sócios, normalmente assim funciona, os credores, ou seja, as pessoas que investiram na dívida daquela empresa têm prioridade de recebimento antes dos acionistas, tá? É sempre assim, beleza? E aí um outro conceito que é importante é o conceito de cross-default, que é o seguinte: imagina que uma empresa ela pode ter dívidas com determinados vencimentos. Então, você pega aí a Petrobras, ela tem dívida vencendo em 2022, 2023, 2024, 2025 e por aí vai. Tá? Então, o que acontece é o seguinte: no momento que a Petrobras deixa de pagar uma dessas dívidas, que vence, não sei, em 2023, todas as outras que vencem em 24, 25, 30, 40, automaticamente também estarão vencidas. Tá? Então, esse conceito de cross-default é basicamente
obrigação relacionada das dívidas de uma empresa. Então, se uma dívida da empresa vence e o emissor fica inadimplente, todas as outras dívidas elas automaticamente são vencidas também. O nome disso é cross default. Bom, e tudo isso, todas essas regras, né? Eu falei que na regra para debênture é que não tem regra, mas isso é para dizer, para explicar que podem existir diferentes formas de remuneração, diferentes tipos de debênture. Mas tudo isso, todas essas especificações vão estar relatadas num documento oficial, que é um documento chamado escritura. Esse documento legal, ele mostra as regras do jogo, tá? E a partir dele é possível entender quais são exatamente as formas de remuneração, de amortização e as regras para aplicar naquela determinada debênture. Então, toda debênture ela precisa ter uma escritura. E essa escritura ela vai descrever os direitos dos debenturistas, os deveres do emissor, as condições de remuneração, as garantias daquela operação. Tudo isso vai estar nesse documento chamado escritura. Bom, então esse foi um resumão da parte de debêntures, mas eu não falei ainda das debêntures incentivadas. As debêntures incentivadas são um tipo de debêntures, só que elas diferem das debêntures em alguns aspectos, né? Então não é toda debênture que vai ser uma debênture incentivada, ela tem algumas particularidades para ser considerada debênture incentivada, e é isso que a gente vai ver agora. Então as debêntures incentivadas, elas vão financiar apenas projetos dos setores de logística, transporte, mobilidade urbana, energia, telecomunicações, radiofusão, saneamento básico e irrigação. Tá? Então, muito atrelado aí ao setor de logística, ao setor de infraestrutura. Tá? Então, as debêntures incentivadas elas estão associadas a esses setores. Além disso, existem outras diferenças. Então, na debênture incentivada, o prazo médio ponderado mínimo de uma emissão é de 4 anos. Tá? Além disso, elas são chamadas de incentivadas e por conta disso que elas atraíram tanto a atenção dos investidores brasileiros nos últimos anos, inclusive mais do que triplicou a quantidade de fundos de investimento nos últimos 2 anos que investem em debêntures incentivadas. Por quê? Porque existe a isenção de imposto de renda para pessoas físicas. E pessoas jurídicas, empresas, pagam a menor alíquota possível para instrumentos de renda fixa, que é a alíquota de 15%. Então, por conta disso, as debêntures incentivadas ficaram tão famosas nos últimos anos. Né? E é realmente uma possibilidade de investimento interessante para quem quer aplicar em renda fixa e correr um pouco mais de risco do que aplicar ali nos títulos do Tesouro Direto, nos títulos públicos federais. Por quê? Porque as debêntures incentivadas elas oferecem, em geral, uma remuneração mais agressiva. Lembra daquela história de que quanto maior o risco, maior também a probabilidade, a possibilidade, o retorno esperado. Né? Então, quanto maior o risco, maior o retorno esperado. As debêntures incentivadas, as empresas, para captar esses recursos, para conseguirem se financiar, elas precisam tomar crédito, e esse crédito, em geral, é mais caro do que simplesmente investir no Tesouro Selic. Tá? Então, as debêntures elas costumam remunerar melhor o investidor do que os títulos públicos federais, mas, ao mesmo tempo, o investidor também tem um risco maior, porque caso a empresa não pague com esses compromissos, pode ser que fique por isso mesmo. Pode ser que não haja uma garantia real por trás da emissão e o risco de crédito privado, dependendo, claro, vai depender do emissor, em geral, na grande, imensa maioria dos casos, é menor do que o risco de crédito do governo, tá? É menor do que o risco de crédito de um banco, onde você tem um fundo garantidor de crédito por trás. Então, no mercado de debêntures, de títulos corporativos, não existe fundo garantidor de crédito. O risco é totalmente do emissor e daquela emissão. Portanto, isso significa que no mercado de debêntures, o risco está associado a quem emitiu aquela debênture, quem emitiu aquela dívida. Né? Obviamente, é mais arriscado quando o emissor é uma empresa que tem poucas possibilidades, poucos recursos, uma dívida já muito alta, e nesses casos o mercado vai penalizar essa emissão. Ou seja, ele vai exigir uma taxa de retorno mais alta para os credores. Então tem que ficar ligado quem é o emissor da debênture, tem que ficar ligado também na questão do prazo, se existe a possibilidade de resgate antecipado, né? Tudo isso vai estar associado à sua necessidade de liquidez, tá? E entender esses pontos todos, mas saber também que é uma possibilidade de renda fixa que vai
provavelmente trazer retornos mais atrativos do que o Tesouro Direto, do que os títulos públicos federais. É claro, para isso também se corre um risco maior, mas é tudo uma questão de equilíbrio e saber adequar as suas necessidades como investidor aos produtos de investimentos disponíveis. Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Se você aprendeu alguma coisa nesse vídeo, eu peço a gentileza de fazer um comentário aqui embaixo, deixar o seu like, que isso é muito importante para a gente. Muito obrigado e até a próxima.